Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios 4, versículos de 7 a 9. Segundo aos Coríntios 4, versículos 7 a 9, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude na aplicação desta palavra, no entendimento desta palavra e na aplicação, de uma maneira que seja útil à nossa vida, aqui nesta terra cheia de tribulações, de problemas, de todo tipo de sofrimento, mas entendendo o alívio que Tu nos concedes e a forma como devemos, a atitude como devemos encarar esses sofrimentos. Nos ensina, Senhor Deus, a viver uma vida mais de acordo com as Tuas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te peço e Te agradeço. Amém. Nesta exposição aqui de 2 aos Coríntios, eu quero reler os versículos 1 e 2, que Paulo já tinha tocado neste assunto de desânimo, mas ele fez um parênteses aqui dos versículos 3 ao 7, como é típico dele. Está falando de um assunto, aí começa a falar do outro, aí fala, aí depois volta para aquele assunto. Às vezes a gente tem que estar atento para perceber quando é que ele digrediu e quando é que ele voltou a falar daquele assunto. Pois olhe bem, no começo do 4, capítulo 4, versículo 1 e 2, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Aí ele já começa a falar de desfalecer. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e tal. E então ele, do versículo 3 em diante, ele vai falar do evangelho que está encoberto, e já comentamos isto. Então ficou no ar essa questão de desfalecer, já estava na mente dele. Nós temos recebido muitas pressões de todos os lados, mas nós não vamos desanimar não. Aí ele começou a falar nisso, mas foi para outro assunto. No versículo 7, ele volta, aí volta com gosto, porque ele entra fundo, como vocês viram aqui. Antes de falar nas dificuldades em si, os versículos 8 e 9, ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui Paulo nos deixou um pequeno quebra-cabeças. Que tesouro é este? E há 2000 anos os estudiosos, os teólogos, contribuem com as suas ideias sobre o que seria este tesouro. E há uma certa divergênciazinha interessantíssima. Não vai alterar nada o texto, o significado de tudo isto, porque as coisas se parecem e não tem muito para onde fugir, não. Mas um diz, não, esse tesouro é a iluminação que o crente recebe de Deus, como ele vinha falando no contexto imediatamente aqui no versículo 6, que Deus resplandeceu no nosso coração e iluminou nosso conhecimento em Cristo. Então é isso que ele está falando. Aí o outro diz, não, mas ele está falando, não é do contexto tão imediato, é do contexto mais passado. Um pouquinho, se você andar um pouquinho mais para trás, você vai ver que ele falou do ministério dele. Então esse tesouro que ele tinha era o ministério dele. Ah, mas ministério de quê? De pregar o evangelho. Ah, então o tesouro era o evangelho. Era o evangelho. O que ele carregava dentro de si, como extremamente valioso, era
o Evangelho. Na minha opinião, juntando um pouco aí dessas ideias, e o que eu sempre achei mesmo, e agora aprofundando para ser mais rigoroso com o meu pensamento, tudo o que Deus operou nele, Paulo, e no crente, de uma maneira geral, como resultado da pregação do Evangelho. As próprias opiniões das pessoas que segmentam muito, não, é a iluminação, não, isso é o Evangelho, isso é o ministério. Na minha maneira de ver, junta tudo. Por isso mesmo Paulo deixou assim um pouquinho em aberto. Ele não detalhou, porque quando ele quer detalhar, ele detalha como nós vamos ver aqui nas palavras. Ele usou 4 pares de palavras e ele foi fundo no significado de cada palavra, como nós vamos ver aqui. Mas aqui ele falou, este tesouro, o quê? Tudo o que Deus fez com ele. A graça de Deus, o Evangelho com o qual ele foi alcançado, as promessas do Evangelho que foram cumpridas nele, o ministério que ele recebeu de Deus, para quê? Para pregar o Evangelho, a iluminação que ele recebeu de Deus para conhecer Cristo, a segurança da vida eterna que ele recebeu pela regeneração dele. Na minha maneira de ver, essa palavra tesouro resume todas essas bênçãos que Paulo recebeu de Deus e que podemos praticamente resumir com a palavra Evangelho, com tudo que estava incluído no Evangelho, nas promessas do Evangelho, inclusive a própria salvação dele. Então ele tem esse tesouro espetacular, uma vida eterna garantida, um ministério, uma palavra para pregar, uma vida modificada pelo Espírito Santo, um tesouro. O problema era aonde esse tesouro estava guardado, em vasos de barro. E quem são esses vasos de barro? Ele próprio e os crentes em geral, inclusive Vossa Senhoria. Geralmente a gente pensa de si mesmo, né, uma pessoa boa, ou pelo menos não tão ruim, sou uma pessoa que vale alguma coisa, tem o meu mérito, tudo que eu tenho eu conquistei, e eu sou honesto, talvez o mais honesto na empresa lá onde eu trabalho, e esse tipo de avaliação pessoal que o ser humano está acostumado a fazer de si próprio, lá em cima. Pena que quando olha para o pobre do vizinho, bota o vizinho lá embaixo. É uma discrepância terrível. Mas se falar do seu fio de cabelo, que está um pouquinho fora do lugar, está pensando o quê? Quando já tem algo para se queixar de você, ou para reclamar de você, já gostaria de lhe chamar para uma conversa, para lhe dar uma sugestão de uma coisa que você está fazendo que não está muito bem, aí já fica todo milindrado. Por quê? Porque você é o tal. Se não fosse, você não ficaria tão milindrado. Pode bater, pode falar, pode reclamar, pode se queixar, porque eu sou todo errado mesmo, tenho defeitos. Apenas eu peço que faça com um certo respeito, uma certa dignidade, mas pode falar crítica, pode recomendar, sugerir, até lhe agradeço. Então, pessoalmente, eu sempre, desde que eu comecei a estudar a Bíblia, ainda antes da minha conversão, eu comecei a notar que a Bíblia bate forte no orgulho humano, na vaidade humana, e acho isso espetacular. Porque o orgulho humano não tem limites, a arrogância humana não tem limites, uma coisa impressionante. Então, só Deus mesmo, na sua palavra, para mostrar quem é o homem aos olhos do próprio Deus, bem pequeno, por um lado. Por outro lado, alguém especial, porque foi feito a imagem e semelhança de Deus. Mas não se deve misturar uma coisa com a outra. Então, quando a Bíblia coloca o ser humano no seu devido lugar, ou seja, lá embaixo, eu acho isso altamente positivo. Para mim, para você, para todos nós que precisamos desse tipo de lembrança. Você é um mero vaso de barro. Mas não é um contrassenso colocar tesouro no barro, num vaso de barro. Tesouro se guarda
numa arca, na época, certamente forte, cheio de trancas e com pessoas ao redor protegendo. Hoje em dia, num cofre inviolável, cheio de códigos eletrônicos e tudo mais. Então, à primeira vista, parece um contrassenso, sim. Colocar um tesouro incalculável num vaso de barro, que a qualquer hora se quebra. Aí Paulo já explica por quê. Por que Deus fez isso? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por que se protege um tesouro? Por um motivo só. Eu procurei um outro, não encontrei. Além de um só. Segurança. Para não roubarem. Se não houvesse perigo de roubar, eu poderia colocar tudo que eu tenho na poupança, eu poderia botar em cédula, em espécie, na minha calçada, né? Protegido da chuva, talvez, né? Mas se fosse de ouro, nem isso, porque não iria oxidar. Mas ninguém ia levar mesmo, não existe roubo no mundo, então deixa na minha calçada lá as moedas, muitas ou poucas que eu possuo, não tem problema nenhum. Mas não é isso, é segurança. Só que Deus não tem medo de ninguém levar o tesouro dele. Esse medo, esse receio, esse perigo não existe. Pode até destruir o vaso que carrega o tesouro de Deus. O Evangelho, a promessa do Evangelho, o poder embutido na pregação do Evangelho, tudo que está aí por trás ou dentro da pregação do Evangelho, com o poder de Deus incluído aí, não há quem consiga fazer um arranhão nesse tesouro. E é isso que tem ocorrido desde que o Evangelho é pregado no mundo. Os vasos que contêm o tesouro se quebram, morrem, adoecem, morrem, muitos são perseguidos, maltratados, outros mortos. Mas o tesouro do Evangelho, com todo o poder que é exercido pelo Evangelho, a vida eterna que é dada quando o Evangelho é aceito no coração de um pecador, tudo isto continua intacto. De geração em geração. Apesar de todas as perseguições, e foram muitas, a Bíblia, muitos já tentaram destruir completamente a Bíblia, até com fogueiras, por ordem do mandatário e tudo mais, mas não se conseguiram. E apesar das perseguições aos próprios crentes, o tesouro nunca se perdeu. Nem o Evangelho, nem a vida espiritual do crente, já garantida no céu, não se perde. Então isso é um milagre tremendo. Perseguição, a um tesouro exposto muitas vezes, porque o vaso se quebrou, mas não tem quem toque. Milagre, poder de quem? Do vaso? Claro que não. Poder de Deus, é o que Paulo está dizendo aqui. Então, meu irmão, minha irmã, tenha como motivo de muita honra você ter o barro do que é feito o seu vaso, o seu tesouro, o seu jarro, arranhado, quebrado em pequenas lascas ou em grandes pedaços. Tenha isso como uma grande honra, ter o seu jarro arranhado, quebrado, a serviço de Deus. É uma honra, considere uma honra se deixar consumir por Cristo. Deixa esse jarro se consumir, deixa trincar, deixa quebrar e no fim deixa ser destruído aqui na terra, claro. Porque a vida eterna está garantida. E essa vida eterna incluirá um corpo glorificado, não mais de barro. Não me perguntem do que é, porque eu não sei qual é o material. Mas eu garanto que é indestrutível. Esse não vai ter lasca para ser tirada, não vai ter trinca, não vai ter nada, vai ter, ao contrário, vai ter muito, poder, beleza, nossos corpos que teremos glorificados. Então, reconheça que é um vaso de barro, tenha esta humildade, que, aliás, reconhecer o óbvio, e ao mesmo tempo considere como sendo uma honra poder trabalhar por Senhor Jesus Cristo até se quebrar pelo Senhor Jesus Cristo. Falando em vaso de barro,
Paulo agora, no versículo 8, passa a descrever de uma maneira curiosa as experiências que ele e outros discípulos de Cristo têm passado pelo fato de serem crentes. Experiências não muito agradáveis. Ele vai colocar aqui. São 8 expressões que ele vai usar, colocadas de duas em duas, em 4 pares. Do tipo, em tudo somos isto, mas não aquilo. Somos isto, mas não aquilo. E ele começa, em tudo somos atribulados. Na Nova Versão Internacional, a palavra traduzida por atribulados é pressionados. É mais literal esta versão, no caso, pressionados, porque no original, no grego, significa espremer, como se espreme um limão, ou como se espreme uva para fazer vinho. A ideia literal é espremer, pressionar com firmeza. E, metaforicamente, apertar no sentido de afligir alguém. Ele é traduzido no Novo Testamento por comprimir. Jesus pediu aos apóstolos, um certo dia, que providenciasse um barquinho para que, quando as multidões o comprimissem, ele pudesse entrar no barco. A palavra é exatamente esta. Está lá em Marcos, não vou abrir, 3:9, mas está lá. Quando as multidões quisessem comprimi-lo, então ele iria para o barco, apertar. Aqui, lá é claro, é uma ideia física, não é ideia espiritual, é comprimir mesmo, apertar fisicamente. Sabe como a multidão esmaga uma pessoa, mesmo sem querer, pelo peso das pessoas e tudo mais. E ela é traduzida também como afligir, lá em Hebreus. Então, somos em tudo mesmo, somos atribulados ou pressionados. Em algumas versões tem por todos os lados, em vez de em tudo. Porém, não angustiados. Na Nova Versão Internacional é desanimados. Então lá é em tudo somos pressionados, mas não desanimados. Na versão que eu estou lendo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Essa palavra aqui significa a junção de 2 palavras no grego. Um é apertar, a outra é um espaço. Então a ideia é um espaço pequeno. A ideia não é mais de comprimir, a ideia é falta de opção para onde ir. É a dificuldade surgida por uma situação totalmente sem opção, apertada, você não tem como, e a pessoa se desespera por espaço, procura de espaço para respirar, não tem, para ir para outra situação não tem, para sair dali não tem. Então a ideia é esta, é uma ideia muito mais forte do que a primeira. De fato é mais forte. Então, está em lugar estreito, apertado, metaforicamente está em terrível calamidade, extrema aflição, de acordo com Strong, e com implicação de não ter escape, de não ter saída, de acordo com um ou outro erudito no grego. Ainda de acordo com Strong, ele diz assim, eu estou citando porque nós estamos indo muito fundo nas palavras, eu não tenho esta maestria toda no grego, obviamente, que esses homens têm, então dependemos deles para esses aspectos mais finos, que é importantíssimo nós irmos numa situação dessa, e muito cuidado para pregar os versículos 8 e 9 de 2 Coríntios 4 e ir para um dicionário em português. Ver o que significa atribulado, o que significa angustiado, e começar a tirar conclusões. E o que significa atribulado no português, veio do latim, e perdeu-se. Totalmente, perdeu-se. Nesse momento, você precisa de um comentário bom, em que vá, mesmo sem grandes detalhes, mas que vá para o grego, que é a língua em que o Novo Testamento foi escrito. Então, o que interessa é o que aquela palavra, na língua grega, significava 2000 anos atrás, não é o que essa palavra no grego significa hoje, lá em Atenas.
Hoje, agora, você pega um avião e vai para a Grécia. Então, esta palavra pode ter, ao longo de 2000 anos, tomado um sentido muito diferente. Obviamente que o grego hoje contém milhares de palavras que não existiam 2000 anos atrás, até por causa do avanço científico. Então, é importante pegar uma literatura apropriada que mostre, no grego, de 2000 anos atrás, o que Paulo, como é que ele via essas palavras, para poder dizer, isto aqui é a palavra de Deus. Deus quer falar conosco através destas palavras aqui. Então tem que ser um pente fino. Então Strong diz assim, a primeira palavra, traduzida por atribulados, de acordo com a sua derivação, significa, como eu já disse, inclusive, pressão. No seu sentido figurado, é aquilo que pressiona o espírito ou aflição. A segunda palavra significa originalmente um espaço estreito, confinado. Denota aflição que se origina de circunstâncias que limitam. Agora, importante, no uso, geralmente não se consegue diferenciar uma da outra. Mas, de forma geral, essa segunda palavra é mais forte. Sabe o que isso significa? Que essas palavras são quase sinônimas. Apenas sendo a segunda mais forte do que a primeira. Seria muito interessante aqui o seguinte: chega um crente um dia e diz assim: ser angustiado ou ficar angustiado é pecado. Jesus disse para nós não nos angustiarmos, aí cita a passagem. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, que ele em tudo era atribulado. Até lá eu vou com Paulo. Angustiado, não. Atribulado, porém, não angustiado. Então, ficar angustiado é pecado, é pecaminoso. Pois é, vamos a 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4, a mesma carta. Eu estou no mesmo livro do Novo Testamento, escrito por Paulo. Segundo Coríntios 6 e 4 diz: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, coisa que ele experimentou, na muita paciência, nas aflições, nas privações, lá vem ela, é esta mesma palavra que ele disse, não angustiados. Poucas frases antes, lá no capítulo 4, em tudo somos atribulados, não angustiados. Agora ele vem logo depois e diz que recomenda a ele próprio, nas aflições, que é a palavra que ele usou como tribulação, aí fala em privações, e nas angústias, repete, estão as duas palavras aí agora, praticamente lado a lado, como coisas que ele passava. Mas tem um ainda mais forte, capítulo 12, versículo 10, mesma carta, 2 Coríntios 12 e 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, daí a palavra, angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então aqui eu sou forte. E agora? É pecado ficar angustiado, porque Paulo não fica? Paulo não fica angustiado? Não, ele diz que fica atribulado, mas não fica angustiado. E essas aqui, como é que se explica isto? Então, antes de explicar, que não tem muito o que explicar não, é meio óbvio para quem tem o mínimo de boa vontade, para entender o que Paulo quer dizer aqui, mas a observação, nós devemos ter muito cuidado no uso de palavras na Bíblia, especialmente o Novo Testamento, e às vezes fazer uma doutrina, ou toda uma linha
de pensamento ou de postura cristã em cima de uma palavra ou em cima de um versículo. Muito cuidado com isto. Então tem que se examinar. Eu vou fechar o parênteses para essa questão do uso cuidadoso das palavras, mas eu quis enfatizar, jogar uma luz forte aqui, porque está muito em voga hoje, muito. A ideia, eu temo até que esteja se espalhando ou aumentando, não sei. A ideia de que angústias humanas, de que depressão, uma aflição grande humana, isso é pecaminoso. Isso é por causa de um pecado específico, de uma situação pecaminosa que o crente não deixa, como ele não larga, então ele continua angustiado, ou deprimido, ou coisa assim, mas é algo que ele pode resolver simplesmente confessando o seu pecado e colocando isso diante de Deus, e agora tudo resolve. Está errado, na minha maneira de ver, essa linha de pensamento. Não é tão simples assim. Eu diria que está errado assumir e quase acusar o outro de que realmente você está passando por isso, porque você está em pecado, você não descobriu ainda qual é o pecado. Descubra que uma vez resolvendo isso, você vai deixar de ser angustiado, porque não pode se angustiar. Paulo não se angustiar, vai e vem as explicações. Então eu lamento esse tipo de situação em que eu vejo crentes sofrendo por causa dessa colocação muito simplória. Pode ser um pecado envolvido na vida do crente, o pecado não confessado, claro que pode, sim, mas é muito simplório, deve ser buscado com muito mais cuidado, muito mais zelo, até com mais respeito ao irmão, mais consideração ao que o irmão está dizendo. A minha vida está normal, a minha vida cristã está normal, claro que eu peco, todo mundo peca, mas eu confesso a Deus, trato diante de Deus. Não, tem um pecado escondido aí dentro que nós vamos ter que descobrir, arrancar aí dentro. Então, essa atitude eu já vi crentes sofrendo na prática e dá pena. E ele dizendo, não acreditam em mim, quando eu digo que minha vida está normal, mas eu estou deprimido, eu não sei explicar direito isso. Então, é muito complicado e tenha cuidado ao tirar suas próprias conclusões sobre essa questão de depressão sua mesma ou de outro. Vamos com muito cuidado e pegar a Bíblia assim e citar passagens decoradas, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Não é assim que se aplica a Bíblia para a vida, não. É muito mais sério isso e dá muito mais trabalho, requer muito mais estudo e paciência com o irmão e sabedoria de Deus, examinar essas coisas. Não é tudo preto e branco assim na área psicológica, a diferença entre físico e imaterial. Na pessoa humana é muito complicado isto, e espiritual é muito complicado. Muito bem, não é contradição de Paulo então, num versículo dizer que ele em tudo é atribulado, mas não angustiado, e em 2 lá na frente dizer que é? Não, absolutamente não é contradição. Minha maneira de ver, voltando ao capítulo 4, vocês notaram a palavra em tudo, que eu disse que alguns escrevem por todos os lados e outros escrevem em tudo. O que eu acho, aqui minha opinião pessoal, é que Paulo quis dizer que ser afligido ou ser atribulado faz parte do dia a dia do ministério cristão. Mas ser extremamente afligido e mesmo angustiado, que é uma palavra sinônima, mas muito mais forte, isso era mais esporádico, não fazia parte do dia a dia do crente. Em tudo somos atribulados, mas em tudo nós não somos angustiados. Sim, há momentos de angústia. Eu tenho momentos de angústia, Paulo dizendo, leu lá o capítulo 6, leu o capítulo 12, eu tenho momentos de angústia, não estou dizendo que nunca na vida eu fiquei angustiado, não, Paulo diria. Não, eu tenho angústias terríveis, mas não é o dia a dia da minha experiência como apóstolo, mesmo uma experiência dificílima que ele teve. Agora, ser atribulado é direto. É o que ele diria. Aí é constante. Pode esperar tribulação, problema, aflição, pressão por tudo que é lado.
mas angústia mesmo, desesperada. Não, isso não é o dia a dia do crente. Eu me satisfaço pessoalmente com esta explicação. Minha experiência de crente se conforta com esta explicação, se satisfaz com essa explicação, no sentido de que o crente deve se acostumar com as pressões típicas de um filho de Deus vivendo no meio de uma geração pervertida e corrupta. É óbvio que nós vamos ser apertados de todos os lados e que isso vai ser constante. É claro que vai haver desconforto, mas, via de regra, Deus não permite que isso culmine numa vida constantemente angustiada, sufocada, insuportável, com falta de ar espiritual. Angústias e angústias é o dia a dia do crente. Não é. Ele vai ter momentos assim. Paulo teve, Cristo teve. Mas não é o dia a dia do crente. Mas a tribulação, os apertos, é do dia a dia do crente. Sim. Então, a gente se conforta por um lado, no sentido de que a angústia não é para ser assim tão comum, mas pelo outro, pode esperar a tribulação e apertos, porque vai ter mesmo. Segundo par de palavras, perplexos, porém não desanimados. Isso é mais fácil de explicar. Perplexo, a tradução é muito boa, significa isso aqui mesmo, estar embaraçado, em dúvida, não saber que caminho tomar, não saber o que decidir ou fazer. E, de fato, isto é o que significa estar perplexo. Eu estou perplexo com isso, eu não sei como fazer. Olha só o grande Paulo, igualzinho a você e a mim, em dúvida, meio confuso sobre o que estava acontecendo na vida dele. Confuso, pode lembrar da palavra confuso, quando lê esse perplexo aqui, faz parte. Perplexos. E esse é um dos estados mais comuns na vida cristã. Eu acho, se eu fosse fazer uma estatística de todas as pessoas que já vieram falar comigo, para algum tipo de aconselhamento, ou uma ideia, uma sugestão, coisa assim, algum problema na sua vida, falando de crentes, um número altíssimo iria incluir, entre outras motivações, estar perplexo, estar confuso na vida, nas circunstâncias. Você quer ver uma ideia? Quantas vezes você pensou, talvez até recentemente, mas já pensou ao longo da vida cristã, como é que isso está acontecendo comigo? Quantas vezes? Outra, o que Deus quer de mim nisto tudo? O que Ele quer, além do que eu tenho tentado dar e viver para Ele, o que Ele quer? Ou às vezes tem a palavra mais, né? O que Ele quer mais de mim? Ou, e agora como é que eu me saio dessa? Se eu faço assim, não dá certo, pastor. Se eu faço assim, não dá certo. E assim é pecado. Isso aqui, engancha. E a pessoa fica confusa. Absolutamente normal. O próprio Paulo se sentia, tudo indica que constantemente assim, perplexo, confuso. Então você acha que Paulo acordava e dizia, eu vou fazer isso, e cada reação, cada perseguição, cada coisa, ele sabia tudinho que ia fazer, as respostas todas complicadas, as prisões que ele teve, os questionamentos que ele teve, os interrogatórios, tudo ele sabia, tudo o que dizer perfeitamente, as reações, nada, sabia não. Ele está dizendo aqui, não sabia não. Porém, não desanimados. Isso significa estar totalmente perplexo. Muito perplexo mesmo, confuso demais, completamente destituído de medidas ou recursos, renunciar a toda esperança, em estar em desespero.
Agora, uma curiosidade grande. No grego, as palavras são as mesmas. Exatamente as mesmas, as duas palavras, com uma diferença. É que a segunda tem um prefixo que denota intensidade. É como se fosse assim nos dias de hoje. Perplexos, mas não ultra perplexos. Perplexos, mas não mega perplexo ou hiper perplexo. Mas a palavra é a mesma, perplexo aqui e perplexo lá. Só que a segunda tem um prefixozinho que denota intensidade. Muito curioso isto. O que Paulo quer dizer com isto? Eu acho que é a mesma linha da explicação anterior. É normal ter perplexidade e momentos de ficar confuso na vida cristã. E fica já a primeira lição aqui, quanto a esse par de palavras que eu quero passar para vocês. Não se frustre por estar confuso. Muitas pessoas somam a frustração com a frustração de estar frustrado. Não sei se complicou demais. Já estou de novo sem saber o que fazer. Esta vida é muito complicada. Assim não dá. Assim eu mal saio de uma situação, já entro noutra. Aí eu resolvo aquela, já entro noutra. Assim não dá. Assim eu travo. Sinal vermelho piscando aqui. É exatamente o que Paulo disse que não acontecia com ele. Eu fico perplexo, mas não perplexo a tal ponto de travar, de ficar completamente parado. É assim, Senhor, com todo respeito, não estou com birra, não estou com beicinho, mas, Senhor, eu estou tão desanimado com essas circunstâncias que Tu tens me colocado. Eu ando tão sem rumo, que eu faço um jeito, não dá, faço outro, esse aqui melhora, mas o outro já piora, vou ficar na rede. Aí só a rede caindo. E eu vou botar dois punhos novos. Quero ver essa rede cair. Não dá. Vou ficar parado. Para deixar de ficar confuso, que eu não aguento mais ficar tão perplexo. Segunda lição. Nunca deixe que a sua perplexidade, que o seu não entendimento de cada situação, de você ficar meio confuso, não deixe que isso gere uma frustração mais séria do que a primeira, e isso vai crescendo numa bola de neve, e você termina mesmo parado. Como Paulo diz aqui, desanimado, na nossa versão, na NVI é desesperado, mas significa mesmo hiper perplexo. Não fique a ponto de travar. Não trave. Ore a Deus, dê um passo, dê outro passo, peça sugestão, veja opções válidas, bíblicas, e tente um jeito, tente do outro, e aguarde outra situação, talvez hoje à noite, outra, de você ficar confuso de novo. Ou talvez ele dê um alívio, você passe um mês sem ter nenhuma situação de ficar confuso nem perplexo. Eu não sei, Deus sabe a carga que ele bota. Mas é normal ficar confuso e não é normal travar de tanta perplexidade e ficar desanimado e sem ânimo, sem força, sem motivação. Terceira dupla de palavras. Perseguidos. A palavra é essa mesmo, não tem muito o que explicar. No capítulo 11, não precisa ir até lá não, Paulo vai descrever em detalhes o sofrimento que ele enfrentara até este dia, claro, de escrever a carta dele, depois iria enfrentar outros, até mesmo seu martírio, mas ali é perseguição, e nós vamos ver no capítulo 11 com mais detalhes, não vou chegar lá não. O fato é que perseguição é uma realidade que todo crente sério deve esperar. O mesmo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, aqui eu acho que vale a pena chegar lá.
2 Timóteo 3:12. Diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Todos os crentes serão perseguidos. Não. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Nem todos os crentes querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Resta você saber onde você se enquadra. E o que é viver piedosamente? Viver de acordo com a adoração bíblica excelente. Viver uma vida o mais em conformidade possível com os padrões das Escrituras. E isso é que quer dizer piedosamente. No original a palavra significa essa. Ou seja, alguém que se converte, se torna crente em Jesus Cristo. Ótimo. Como é que você vai viver a sua vida, meu irmão, daqui para frente? Eu sei que vou para o céu. Eu sei, mas a pergunta foi outra. Como é que você vai viver a sua vida? Como é que você vai traçar o seu rumo? Sei que você se aceitou Cristo, de fato você é convertido, você tem o Espírito Santo habitando em você, você é nova criatura, você vai para o céu, ninguém vai arrebatar você das mãos de Cristo, sei disto. Mas como você vai enfrentar as suas dificuldades, suas provações, suas tentações? O quão sério você vai levar a sua vida na igreja a que você faz parte? O quão sério você vai levar o testemunho do Senhor Jesus Cristo nas palavras da sua boca e no comportamento das suas atitudes no dia a dia, nas situações mais imprevisíveis, numa batida no meio do trânsito, numa perseguição lá na empresa, ou em casa, numa briga com a esposa ou com o marido, em todas as situações, numa situação fácil de você furtar de alguma forma dinheiro ou coisa assim, ou você caluniar outra pessoa para prejudicá-lo e você então assumir o lugar da outra, tantas situações terríveis, ou você ficar com vergonha de falar de Cristo. Então há um mundo de possibilidades para um crente traçar a sua linha. Então o que Paulo quer dizer é assim: o crente que resolve, ele quer, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, de acordo com o que Cristo quer, todo esse não tem escapatória, vai ser perseguido. Paulo não foi exceção, claro, altamente exposto como ele era. Claro que aqui fala de perseguição, não é apenas perseguição física, do seu corpo, alguém que vai lhe agredir, lhe bater, lhe prender, ou lhe torturar, coisa assim. Claro que inclui, muitos de fato perderam e perdem ainda hoje no mundo a vida por causa disso. Mas aqui todo tipo de gozação, de ironia, de humilhação, de injustiça, pelo fato de você ser crente. E esse tipo de perseguição é muito comum. E a física no nosso país hoje, na atual conjuntura, não tem sido o caso, graças a Deus. Pode ser um dia, mas até hoje não tem sido. Mas deste outro tipo, irmãos, se você nunca passou por algum tipo de perseguição, seria interessante chegar em casa e dizer: eu vou anotar aqui, eu vou ver se eu me lembro. Quando foi na minha vida que eu passei por uma situação tal e que eu poderia classificar como uma perseguição? Pequena, grande, do tipo social, do tipo familiar, não importa, mas em que eu me senti, de fato, perseguido, marginalizado, hostilizado, de maneira leve, mas eu vou anotar aqui, eu vou tentar me lembrar. Se você não consegue anotar nunca,
nenhum tipo de situação aqui, eu teria algumas sugestões. Rapidamente voltar ao nosso tema lá e encerrar. Você tem decidido viver piedosamente em Cristo? Tem decidido ter um nível de vida cristã, um padrão de nível cristã, um padrão de vida cristã, tal que as pessoas vejam uma diferença grande em você, lhe identifiquem tanto com Jesus Cristo, que ele persiga, porque o perseguiram. Então, a primeira pergunta que eu faço a você é esta: o quão seriamente você tem decidido diante de você próprio e diante de Deus viver piedosamente, fidelissimamente a Cristo? Segundo, será o caso que você não tem se amoldado ao mundo? Não vos amoldeis com este século, lá em Romanos 12. A palavra amoldar significa tomar forma de. Então você coloca água numa garrafa de Coca-Cola, ela vai assumir a forma de uma garrafa de Coca-Cola. Se você bota a mesma água numa vasilha, aí a água adquire a forma da vasilha, ela vai para a forma que estiver o vaso, o jarro em que ela for, o objeto em que ela for colocada. Então o que Paulo quer dizer é isso: você está assim, amoldado, de acordo com o mundo é que dá a sua forma, é que lhe dá o tom, que lhe dá o rumo de vida. Então fica a pergunta: você não tem se amoldado demais ao mundo e se tornado demais parecido com o mundo? Lembre-se, o mundo se opõe a quem não é dele. Jesus disse: o mundo vos odiou porque o quê? Vocês não são do mundo. Eu não sou do mundo, o mundo me odiou. Então, se o mundo não lhe persegue, ou não lhe hostiliza, ou não lhe maltrata de alguma forma, examine. Será que eu ando tão parecido assim com os... Não, eu não sou do mundo. Ninguém vai dizer que eu não sou crente, porque o meu coração eu conheço. Amém. Eu sei que sou uma pessoa salva, meu coração é de Cristo. Ótimo, beleza. Mas você tem se tornado bem parecidinho com o mundo, a tal ponto que nem os do mundo percebem. Pensam que você é um deles, então não tem nenhum tipo de hostilidade a você, porque você é um deles. Mas na hora que você decide viver piedosamente em Jesus Cristo, esse cabo é diferente. Aí começa. Fanático, exagerado, fora de época, odiento, pouco amor. Aí lá vem. Isso é perseguição. Então fica a pergunta: o quanto você tem sofrido na pele esse tipo de perseguição ou barra hostilização. Porém, não desamparados. A palavra desamparado significa abandonar, desertar. Não desamparados por quem? Alguns acham que significa pelos companheiros de ministério, que não abandonaram o Paulo e sempre apoiaram e ajudaram o Paulo. Peço licença para discordar. Eu não tenho a menor dúvida, eu próprio, que aqui significa Deus. Não abandonado, não desamparado por Deus. E, aliás, é empolgante a maneira enfática com que Deus, ao longo da Bíblia inteira, promete proteção aos seus. Nós teríamos aqui várias passagens para ler sobre a garantia de Deus protegendo os seus. Então, Deus não nos desampara. Eu não vou ler as passagens, porque eu quero adiantar. Pastor, e os milhares de mártires ao longo da história da igreja? Começando com Estevão, depois com Tiago, depois Pedro e o próprio Paulo, de acordo com a história, não com a Bíblia, mas com a história, foi crucificado de cabeça para baixo. E avançando até o dia de hoje, não é óbvio que essas pessoas foram desamparadas? Como é que Deus diz que não desampara? Não é óbvio? Não. A proteção física e a provisão material nossa, de fato, são maneiras de Deus mostrar proteção, sim, especialmente no Velho Testamento, quando Deus ligava muito a obediência a Ele com a recompensa dele, ou a demonstração dele de alegria ao
presentear com bênçãos materiais e tudo. No Velho Testamento tinha muito mais isso do que hoje, mas mesmo assim hoje não é estranho absolutamente a ideia de Deus nos dar proteção e nos prover. Mas são formas pequenas e pouco importantes de proteção, essa física, comparadas com a proteção da mente, o amparo psicológico, que é mais importante do que o físico. E mais importante ainda do que o psicológico, a ajuda espiritual, o amparo da alma. O que nós temos de invisível, nossa mente e nossa alma, são a parte mais significativa da nossa existência. Não é o nosso físico. Então, muito mais importante que o corpo a ser protegido são as nossas faculdades mentais, nossa estabilidade mental. Porque muitos mártires foram para a fogueira cantando. Chame lá um repórter desses bem inconvenientes, bota o microfone na boca do outro lá e diz assim: o senhor está se sentindo desamparado? Você tem dúvida que aquele homem, aquela mulher cantando numa fogueira e dizer, sim, eu estou desamparado? Imagine se eu responder isso. Aí o repórter é daqueles que insiste, mas um minutinho, mas o desamparo físico, meu amigo. Tudo bem, você está aí cantando com a mente feliz, eu acho que o senhor está meio doido aí, mas tudo bem, o senhor está feliz, cantando, queimando, não estou mais suportando nem o cheiro da sua carne, mas o senhor está aí cantando e tudo bem, espiritualmente o senhor diz que está garantido, mas entendi. Mas fisicamente, o senhor quer dizer para mim, repórter lá insistindo, que o senhor não está desamparado, ele vai dizer, meu amigo, o meu corpo doendo ou sangrando ou queimando, ele está sendo alvo de grande atenção do próprio Deus. Ele está nesse momento se utilizando do meu corpo sofrido para glorificá-lo. Você quer um uso mais nobre do meu corpo do que este, de Deus se glorificar através de mim? Cadê o abandono? É assim que nós devemos interpretar. Paulo estava em Filipos, na prisão, amarrado num tronco. Era um tronco largo e colocava uma perna de um lado e a perna do outro. E juntava duas pernas amarrando de alguma forma. Era uma situação extremamente desagradável e dolorida com pouco tempo. E Paulo estava ali cantando. Você acha que Paulo estava se sentindo desamparado? Não estava mesmo. E mesmo que um crente mais fraco, para dores físicas ou emocionalmente, psicologicamente, mesmo que deve ter havido ao longo da história da igreja cristã, crentes morrendo, cerrados e torturados de várias formas, e que se angustiassem mesmo e gritassem desesperados, mesmo que tenha acontecido isto, que pode e deve ter acontecido isto, eu ainda insisto que ao encontrar a morte, aquilo que é mais vital para ele ou para ela, o destino da alma dela ou dele está absolutamente garantido. Então, tire da cabeça, se você é crente, tire da cabeça a ideia, o conceito de desamparo. Você pode ser perseguido, e se você vive piedosamente em Cristo, você é hostilizado de alguma forma, mas não desamparado no sentido mais profundo, ou mesmo não profundo do termo. Finalmente, abatidos, porém não destruídos. Abatidos é lançar por terra, no original, prostrar. Então, Paulo reconhece que havia momentos de prostração, de baixa, de tristeza, como outros santos do Velho Testamento. Porque estás abatida, ó minha alma,
porque se perturbas dentro de mim, em Salmo 42 eu não vou ler, mas a Bíblia não esconde em momento nenhum a confissão de muitos santos de Cristo, de Deus, muitos fiéis a Deus, Velho Testamento, Novo Testamento, que eram abatidos e que estavam prostrados, claro, porém não destruídos. A palavra destruir aqui, fisicamente, perecer, matar, e espiritualmente significa até mesmo a perdição eterna. Uma palavra forte, e Paulo disse no versículo 3 que o evangelho estava encoberto para os que se perdem, lembra? Foi essa palavra que ele usou. Então, eu não sei, eu acho que ele falava aqui no sentido físico, de utilidade para o ministério. Penso eu, embora tenha aplicação espiritual, mas antes dela eu acho que eu colocaria mesmo, Paulo dizendo assim, eu tenho frustrações, tristezas, sofrimentos, ansiedades até, mas isso não me impedem de continuar a luta do meu ministério. Eu não estou destruído no meu ministério. Posso ficar aqui e acolá abatido, posso ter quedas, mas eu levanto e eu continuo. E ninguém vai me destruir no meu ministério até o dia que Deus, claro, assim determinar. Então é natural você passar por momentos de desânimo, de baixa espiritual, de pouco serviço, de pouco calor na sua relação com Cristo. É normal. Vamos dizer, normal é esperado. Não é normal no sentido de que é agradável, que é a melhor hipótese, não. Mas não permita, meu irmão, minha irmã, que isso continue e termine destruindo a sua carreira cristã. Você não está desamparado, como dissemos, e isso significa que se alguém vai destruir sua carreira cristã, é você. Não é por falta de amparo de Deus, não é falta de poder de Deus, que Ele deseja que você, de tão abatimento, de ficar tão abatido, tão no chão ali, que você emenda um abatimento com outro, depois com outro, e no fim você está destruído. Não eternamente, não estou dando esse sentido aqui, mas a sua utilidade a Cristo, a sua vida cristã, ficou sem sentido. Existem crentes com a vida espiritual, com a vida quase zerada em termos de serviço cristão, em termos da prática cristã no lar, no trabalho, nos negócios, no dia a dia. Alguém destruído em termos de ministério, que não sai dali. E até que o pastor tenta, e a igreja tenta animar, e tenta dar um cargo, tenta dar um trabalho, tenta dar um serviço, e dá conselho para se comportar diferente dentro do casamento, e mil tipos de sugestões, e pregações, e tudo mais. Entra ano e sai ano, e aquele irmão ou irmã não sai do chão, em termos de vida cristã. Está ali. Abatido, sim. Paulo admitiu. Destruído? Não. De jeito nenhum. Então, não se permita você autodestruir a você próprio, ou seu ministério, ou a sua vida de crente. E claro, se Paulo quis dar um sentido espiritual, é óbvio também, não vou nem mais investir tempo mostrando isso, não é destruído nunca, espiritualmente já é salvo em Cristo, aí que não é mesmo nunca destruído, embora eu acho que não foi o sentido que ele quis dar aqui. Em suma, meu irmão, minha irmã, a vida cristã é mesmo misteriosa, muito, e às vezes lhe deixará confuso e perplexo, sem resposta imediata. Mas não se deixe levar ao ponto da desesperança e da desistência de prosseguir. Suas tribulações sempre existirão. Não
espere falta de tribulação. É esquisito. Um crente com falta de tribulação é esquisito. Pelo menos o crente que quer viver piedosamente em Cristo, porque ele vai ter tribulação. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome o seu carrão novo e siga-me. A sua cruz. E muita gente carrega uma cruz dentro de um carrão novo, dentro de um lugar muito bom, num excelente ambiente de trabalho, um largo patrimônio financeiro, mas está levando a sua cruz. Ninguém escapa de levar a sua cruz. Espere esta cruz, mas não se deixe abater com angústias profundas por causa dessa cruz. Paulo então continua a passagem e depois eu vou comentar no próximo domingo, se Deus quiser. Quero só lembrar com uma observação. Eu disse que o crente nunca deve se sentir totalmente desamparado, ele deve tirar isso da sua mente, porque ele não é desamparado, mas teve alguém que não apenas se sentiu desamparado, ele foi totalmente desamparado, não pelos amigos somente, mas pelo próprio Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Não, Senhor Jesus, ali foi só uma impressão tua, tu estavas muito triste e tal. Foi não. Ele foi, de fato, profundamente abandonado pelo Pai. Aquilo é abandono total, espiritual, em todos os sentidos que podemos imaginar para um ser humano. Ele foi. Por sua causa. Por minha causa, por amor a nós. Então, vamos aproveitar, nos beneficiar do fato dele ter sido abandonado por nossa causa, ser profundamente gratos a ele e dizer: Senhor, eu nunca mais quero me sentir abandonado. É quase uma ofensa, e eu acho que eu tiraria o quase, é até ofensivo a ele, mas eu passei por isto, meu filho, para você não passar. Então, não se abata tanto. Sim, você vai ter dificuldades e sofrimentos, mas não tanto, não se abata, não trave na sua vida no dia a dia, não fique abatido o tempo todo, não destrua seu ministério. Você tem um amparo do meu Pai, do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a nós crentes entendermos isto e a levarmos a vida cristã de uma maneira mais serena, mesmo com confusão na cabeça, sem saber o que fazer, com dificuldade de toda ordem, mas de maneira serena. É isso mesmo, faz parte. Não ficar até perplexo, mas não hiper perplexo. E que Deus nos ajude ao levar esta cruz. Você que não é crente, meu amigo, minha amiga, vá aos pés de Cristo e você vai ver o que é ser amparado por Deus, realmente em todos os aspectos, especialmente o espiritual, que você terá a sua vida eterna garantida em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que ela seja poderosa em nossas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.